No Estado popular é preciso uma força a mais, conhecida por virtude. Quem disse isso foi nada menos do que Montesquieu, político, filósofo francês e escritor. Ficou famoso pelas suas diretrizes relacionadas à composição de um governo, ou melhor, os três poderes, compreendido entre executivo, legislativo e judiciário. Eu sou Marcelo Maran, estou aqui no programa Pimenta nos Olhos, na Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. Fiquem ligados e a gente volta já já com vocês. Vamos para a vinheta. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Pois é, meus amigos, quando falamos em virtude, nós lembramos aquilo que tem de melhor dentro de um ser humano. A virtude, ela está acima de qualquer preconceito, a virtude está acima de qualquer malefício. As pessoas que possuem virtude são pessoas nobres, são pessoas admiradas, são pessoas respeitadas. E o que acontece hoje no Brasil é um total desrespeito por parte da maioria das pessoas, porque nós temos aí na política, que já está apodrecida já faz tempo, o regime democrático, apesar de ser terrível, é um dos melhores regimes que existe, não tenho a menor dúvida, portanto, deveríamos ter, segundo Montesquieu, o pensamento levado pelo lado da virtude. Os três poderes que compreendem o legislativo, o executivo e o judiciário deveriam estar unidos pela virtude, mas não é o que acontece no Brasil. Eu vou fazer um resumo para vocês, porque é grave o que está acontecendo nesse momento e prestem muita atenção, Olha, nós temos aqui essa figura distinta, que eu vou colocar para vocês aqui, chamado Fernando Henrique Cardoso. Já foi presidente da República. O Fernando Henrique Cardoso, um homem muito inteligente, muito capacitado politicamente, ele é o principal articulador de todas as artimanhas que acontecem na obscuridade da política brasileira. Graças ao Fernando Henrique Cardoso, e podem ter certeza disso, o Lula chegou ao poder. Graças ao Fernando Henrique Cardoso existe essa baita confusão generalizada hoje em nossa política. Graças a esse homem que está aí na mira da Operação Storm, que é outro assunto que eu irei debater para vocês numa live que irei fazer, nós vamos conversar sobre essa operação que está sendo feita no mundo inteiro. Para vocês que estão inteirados no assunto, sabem o que eu estou dizendo, mas vamos aqui ao nosso mundinho. Graças ao Fernando Henrique Cardoso, a bagunça é geral hoje no Brasil e essa briga de poderes parte dessa mente maquiavélica que um dia governou o Brasil. Eu fui um admirador no passado do Fernando Henrique, muitos de nós fomos, mas o tempo passou, a máscara caiu e hoje sabemos quem é o senhor Fernando Henrique Cardoso. Por que eu estou dizendo isso? Veja bem agora essa outra figura que eu vou apresentar para vocês. Veja bem, esse daí é o juiz Celso de Mello da Suprema Corte. Celso de Mello é um juiz que já é chamado de decano do Supremo Tribunal, já está aposentando esse ano, será substituído por um juiz indicado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e ele não quis deixar, logicamente, de passar em branco o seu último ano fazendo aí as suas trapulias, né? Ele é um cidadão que tem um ódio profundo pelo atual presidente da República e, por que não dizer, pela democracia brasileira. Ele, tal como praticamente quase todos os ministros que estão ali no Supremo Tribunal, são aí uma indicação da esquerda, né? Aliás, todos eles foram indicação da esquerda, porque no Brasil você conta no dedo o partido que realmente seja de direita, né? Ou que tenha passado pela direita. Agora, o Celso de Mello foi o responsável, inclusive, por solicitar judicialmente, né, através de uma canetada, que 3 generais comparecessem aí na CPI, numa CPI que estava sendo imposta sob uma palavra aí daquela reunião que você sabe que fora público do Bolsonaro, por uma colocação do Sérgio Moro, esse outro traidor da pátria, infelizmente, alguém que eu admirei muito no passado, teve lá o seu serviço prestado, mas infelizmente demonstrou que é um traidor, demonstrou que não está do lado do povo e, portanto, o Sérgio Moro, através de um pedido dos seus advogados ao Celso de Mello, aquela reunião, né, privada foi colocada a público e aí, num determinado momento, teve-se também por parte do Celso de Mello a solicitação de que 3 generais pudessem depor, nem que fosse na base da vara. Olha como eles estão peitando, inclusive, o maior poder desse país, que são as Forças Armadas.
né? Eu perguntaria para você, que poder tem um juiz desse para poder enfrentar as Forças Armadas? Nenhum, não tem poder nenhum, né? Não vou entrar em detalhes, mas existe um conflito muito grande entre os três poderes. Uma luta que se perdeu na virtude. Não existe virtude, por exemplo, nesse cidadão chamado Celso de Mello. Um homem que vai se aposentar sem virtude absolutamente nenhuma, enojado pela nação, cuspido pela nação, um homem que tem aí à sua frente uma aposentadoria que deveria estar aí tranquilo, ganhando seus milhares de reais, quietinho no seu canto, se aposentando, mas não, ele teve que fazer uma bagunça. O Celso de Mello é um cidadão que está aí deixando aí, infelizmente, um legado triste para nossas gerações futuras, um legado de sua hipocrisia, um legado da sua forma de pensar, de desprezar a democracia, e por que não dizer desprezar o próprio povo brasileiro. Quem manda no Brasil é o povo, não é nenhum dos três poderes, nem executivo, nem legislativo e nem judiciário. E o que está acontecendo é que o poder judiciário está mandando no Brasil, colocando ordem no Brasil da maneira deles, querendo impor acima da Constituição as suas leis, as suas colocações ridículas e os seus mandatos que, infelizmente, estão aí entristecendo a nossa nação pela forma como o nosso país está sendo conduzido. Mas não é só ele, não. Eu, que era um ferrenho crítico de outros juízes da Suprema Corte, né? O Celso de Mello não estava tanto na mira como está agora. Vamos lembrar aí do caso do Celso de Mello, vamos lembrar aí no caso do Gilmar Mendes Cruz Credo, né? Nós temos aí péssimos exemplos na nossa Suprema Corte, mas tem um cidadão que foi um dos últimos que chegaram, que é esse careca aí que vocês estão vendo aí. Se chama Alexandre de Moraes. Esse é o que está dando para falar. Alexandre de Moraes, esse ministro que no passado era advogado do PCC, ninguém precisa, né, de consultar aí o que é o PCC, quem não sabe vai no Google, né, que é um dos comandos do narcotráfico do Brasil, e ele foi advogado do PCC, isso é público, isso é notório, isso já foi falado várias vezes. Então, ele hoje está aí na Suprema Corte como ministro. No passado, ele havia criticado uma solicitação que havia sido feita pelo grupo do Bolsonaro relacionada a fake news, relacionado às perseguições que ele estaria sofrendo. Isso foi lá em 2016. E ele, né, de uma forma bonita, se expressou lá no júri, né, da Suprema Corte, se expressou dizendo que a liberdade de imprensa está acima de tudo, que quem não quisesse ser criticado ou humorizado, que não saísse de casa. Bom, ele fez todo esse papel, não vou repetir, nem vou colocar o vídeo para vocês, porque vocês sabem muito bem, para vocês que pesquisarem, estão por dentro do que o Alexandre de Moraes havia dito. Mas veja bem, quando ele passou a ser criticado, está sendo criticado e continuará sendo criticado e hostilizado, porque é outro ministro que enoja o Brasil, com toda certeza ele causa asno, ele enoja o Brasil pelas suas atitudes. O Alexandre de Moraes, quando teve frente à sua residência uma manifestação de alguns populares, ele simplesmente pediu que os prendesse. Foram conduzidos à delegacia e sabem vocês que 2 deles continuam presos por ordem do senhor Alexandre de Moraes, ministro. Quer dizer, não pode criticar, eu sou um semideus, eu não posso ser criticado, eu não posso ser hostilizado. Ora, Alexandre de Moraes, que hipocrisia é essa, companheiro? Preste bem atenção, aliás, desculpa pelo companheiro, você jamais seria meu companheiro, né? Que hipocrisia é essa, ministro? Que hipocrisia é essa? Você que deixou bem claro que a manifestação é pública, que quem não quiser ser hostilizado não saísse de casa e você manda a polícia prender manifestantes? Não vamos longe, não. Acompanhada aí dessa malfadalha, dessa operação da fake news, né? Comandada aí pela esquerda brasileira, e como eu disse lá no princípio, a cabeça principal começa lá no senhor Fernando Henrique, passa pelo Lula e seus larápios, né, os ladrões que roubaram o Brasil, e por que não dizer cabeças maquiavélicas como Disseu do PT e Companhia Limitada, PSOL, esse partido maldito, e tantos outros, PC do B, né, tudo unido para destruir o governo. Não é destruir o governo, é destruir o Brasil, impor aqui uma ditadura. Mas o que nós estamos assistindo, meus amigos, é a ditadura da toga. Essa é a pior de todas, já dizia no passado grandes pensadores. Essa é a pior de todas, né? Rui Barbosa já dizia dessa maneira. Então, meus amigos, nós estamos ainda diante de uma ditadura da toga, porque não satisfeito, ele mandou simplesmente, ele foi o que articulou o mandato, que mandou executar, que mandou prender, que mandou apreender na casa de diversos deputados, alguns deputados,
que são da ala do atual governo, da ala do Bolsonaro. Ele mandou apreender celulares, computadores, de empresários como Luciano Huck, esse patriota extraordinário que é o Luciano Huck, né, que sempre está aí movido pela democracia, vestindo a bandeira do Brasil, e ele sendo hostilizado pela esquerda por ser brasileiro, por amar a nossa pátria, mandou também apreender computadores do Luciano Huck. E para não ir muito longe, mandou também de alguns youtubers, né, que são famosos na internet, mandou apreender aí os seus computadores, na expectativa de que ali pudesse ter, né, algum objeto que pudesse ser usado na CPI da fake news. Fazendo o trabalho sujo, não é, senhor Alexandre de Moraes? Fazendo o trabalho sujo que sempre fez e continua fazendo agora na Suprema Corte. E não vamos longe, não. Né, a ditadura da toga está atingindo o Brasil inteiro. Nós pegamos, por exemplo, aqui a nossa cidade de Sete Lagoas, que infelizmente, e apesar de uma decisão da própria Corte Suprema, né, de que os prefeitos teriam autonomia para decidir o que seria feito em suas cidades, e aqui o prefeito Duílio de Castro, em sua última publicação, havia deixado claro vários segmentos da sociedade que seriam abertos. Aqui em Sete Lagoas, um juiz de plantão, que eu não vi o nome ainda, né, e nem faço questão de dizer, ele deu um parecer favorável à promotoria de se fechar mais alguns comércios na cidade. O shopping de Sete Lagoas está fechado. Outras lojas irão fechar. E esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Existe uma desarmonia entre os poderes. Existe um descumprimento de ordem, porque se o Supremo já determinou que os prefeitos e governadores iriam decidir, por que a primeira instância aqui em Sete Lagoas se decide o contrário? Veja a desarmonia dos poderes. Veja o que está acontecendo no Brasil. E vamos lá, a virtude foi para o espaço. Não existe mais virtude, não existe mais respeito. Porque eu diria para vocês que todos aqueles que são funcionários públicos estão recebendo aí o seu saláriozinho no final do mês tranquilo. Mas e o dono da loja? E o vendedor? E os empregados do shopping center? E não é só de Sete Lagoas, não, de várias partes do país. E esses lojistas que pagam impostos? Como é que fica o Brasil diante da ditadura da toga? Essa é terrível. Mas eu lamento muito dizer para vocês, terminando as minhas palavras, aqui em Sete Lagoas nós temos uma Câmara Municipal que não se manifesta. Deveria todos os vereadores se reunirem agora, não escondidos em suas casas, de trás do computador, de shortinho, fazendo live. Não. Vocês deveriam se reunir presencialmente para poder debater sobre essa situação de Sete Lagoas e poder exercer o papel de vocês, que é legislativo, legislar juntamente com o senhor prefeito. Vocês deveriam unir com ele para que Sete Lagoas não seja mais uma cidade perdida no desemprego, perdida nas suas extrapolias judiciárias e por aí vai. É lamentável o que acontece em Sete Lagoas e nós temos aqui uma Câmara Municipal acovardada que deveria se manifestar. Olha que tem 6 ali que eu respeito, tá? São 17. 11, pelo amor de Deus, tem que voltar para casa. E vocês, pelo menos vocês, né, que estão aí fazendo um papel de certa forma positivo para a sociedade setelagoana enquanto vereador, deveriam agora, nesse momento, mostrar suas caras. Ou será que vocês têm rabo preso? Estão com medo da canetada de algum juiz local? Tem rabo preso? Pois é, meu amigo, é assim que funciona a vida. O Brasil tem que mudar e o povo tem que acordar. Nós temos que respeitar a lei, acima de tudo, não resta a menor dúvidas. Deve-se respeitar a lei. Não estou aqui querendo que não seja respeitada, mas estou pedindo virtude. Virtude, merentíssimo. Virtude, promotor. A nossa cidade não pode apagar como tantas outras que vão se apagar. A nossa cidade precisa caminhar. Então, pelo bem da virtude, reúnam-se com o Legislativo, com o Executivo e com todas as representatividades comerciais e industriais de Sete Lagoas, para que nós chegamos a um consenso, para que nossa cidade, que começou a ser um bom exemplo, não se torne também mais mau exemplo para todo o Brasil. Eu sou Marcelo Maran. Deixo um abraço a todos vocês. Nós estamos aqui no Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. Um forte abraço a vocês, fiquem com Deus, porque graças a Ele a vida continua. E vamos em frente, porque o Brasil, meus amigos, o Brasil precisa muito da gente. Forte abraço. Brasil acima de tudo.